Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem atrair dinheiro enquanto outras trabalham duro a vida inteira e continuam no mesmo lugar? Napoleon Hill passou 20 anos estudando os homens mais ricos da América e descobriu algo perturbador. Existe uma matemática invisível operando na sua vida financeira neste exato momento. E o pior, você provavelmente está do lado errado dessa equação sem nem perceber. Nos próximos minutos, vou te mostrar os números brutais que mantêm 98% das pessoas presas na mediocridade e como os 2% que enriquecem inverteram completamente essa fórmula. Napoleon Hill não era um teórico de gabinete. Ele foi incumbido por Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da história, de desvendar o segredo do sucesso. Durante 2 décadas, Hill entrevistou 500 milionários, incluindo Henry Ford, Thomas Edison e John D. Rockefeller. O que ele descobriu não foi motivação barata ou pensamento positivo vazio. Foi uma matemática fria e calculada que separa ricos de pobres. E essa matemática começa com uma equação simples que a maioria das pessoas inverte completamente. A primeira variável dessa equação é o tempo. Mas não é o tempo que você imagina. A pessoa comum vende seu tempo por dinheiro. Trabalha 8 horas, recebe por 8 horas. Parece justo, certo? Errado. Essa é a armadilha mais cruel do capitalismo. Quando você vende tempo por dinheiro, você está na pior equação possível porque seu tempo é finito. Você tem apenas 24 horas por dia. Mesmo que você seja o profissional mais bem pago do mundo, existe um teto matemático para o quanto você pode ganhar. Os ricos entendem algo fundamental. Eles não vendem tempo, eles compram o tempo dos outros. Pense nisso matematicamente. Se você ganha R$100 por hora e trabalha 8 horas, você fez R$800. Mas e se você tivesse 10 pessoas trabalhando para você, cada uma gerando R$1.000 por dia, e você ficasse com apenas 20%, você acabou de fazer R$2.000 sem trabalhar 1 hora sequer. Essa é a matemática que Hill descobriu. Os ricos multiplicam, os pobres somam. Enquanto você está tentando somar mais horas ao seu dia, eles estão multiplicando resultados através de sistemas, pessoas e alavancas. A segunda parte dessa equação brutal é ainda mais impactante: o custo da ignorância financeira. Napoleon Hill descobriu que a pessoa média gasta mais tempo planejando uma festa de aniversário do que planejando sua vida financeira. E isso tem um custo matemático devastador. Vamos fazer as contas reais. Imagine 2 pessoas de 25 anos. Ambas ganham R$3.000 por mês. A primeira pessoa gasta tudo. A segunda investe apenas 10%, R$300 por mês, com um retorno médio de 10% ao ano. Aos 65 anos, 40 anos depois, a diferença não é de alguns milhares. É de mais de R$3 milhões. 3 milhões. E tudo porque uma pessoa entendeu a matemática dos juros compostos e a outra não. Mas aqui está o que Hill descobriu de mais perturbador. Não é a falta de dinheiro que mantém as pessoas pobres. É a falta de educação financeira. A pessoa pobre olha para R$300 e pensa: isso não faz diferença. A pessoa rica olha para R$300 e vê um exército de soldados que vão trabalhar para ela por 40 anos, sem reclamar, sem pedir aumento, sem tirar férias. Agora vamos para a terceira variável dessa equação: o custo psicológico da pobreza. Hill descobriu algo que a neurociência moderna confirmaria décadas depois. Quando você está preocupado com dinheiro, quando você está vivendo mês a mês, seu cérebro entra em modo de sobrevivência. E no modo de sobrevivência, você não pensa em longo prazo. Você não investe em educação. Você não assume riscos calculados. Você apenas tenta sobreviver até o próximo salário. Isso cria um ciclo matemático perverso. A escassez gera decisões ruins. Decisões ruins geram mais escassez. Mais escassez gera mais estresse. Mais estresse gera piores decisões. É um loop infinito que mantém as pessoas presas. Hill chamava isso de mentalidade de pobreza. Mas hoje sabemos que é literalmente como seu cérebro funciona sob pressão financeira. Estudos mostram que preocupações financeiras reduzem seu QI funcional em até 13 pontos. É como estar permanentemente bêbado quando você toma decisões sobre dinheiro. E aqui está a parte mais brutal. Enquanto seu cérebro está nesse estado de pânico constante, você está sendo bombardeado por mensagens que te fazem gastar. Publicidade, redes sociais, pressão social. Tudo projetado para extrair o pouco dinheiro que você tem. A matemática está contra você, mas existe uma saída. E Napoleon Hill documentou exatamente como ela funciona.
A quarta variável é o que Hill chamava de propósito definido. Parece abstrato, mas é matematicamente preciso. As pessoas que ficam ricas têm um número na cabeça. Não um desejo vago de ser rico, um número específico, uma data específica, um plano específico. Por que isso importa matematicamente? Porque seu cérebro é uma máquina de busca de padrões. Quando você tem um objetivo vago como quero ser rico, seu cérebro não sabe o que procurar. Mas quando você diz quero ter R$1 milhão em 10 anos, seu cérebro começa a calcular. Quanto por ano? 100 mil. Quanto por mês? 8.300. Quanto preciso investir? Quanto preciso ganhar? Quais habilidades preciso desenvolver? De repente, a matemática fica clara. Não é mágica. É especificidade. Hill descobriu que todas as pessoas ricas que ele estudou tinham essa clareza matemática. Eles sabiam exatamente quanto dinheiro precisavam, quando precisavam e como iriam conseguir. A quinta variável da equação é a mais controversa, mas também a mais poderosa: o conceito de mastermind. Hill descobriu que nenhuma pessoa fica rica sozinha. Todas estavam cercadas por um grupo de pessoas que pensavam maior, agiam maior e exigiam mais delas. E aqui está a matemática brutal. Você é a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. Não apenas em atitude, em renda real. Se seus 5 amigos mais próximos ganham R$3.000 por mês, estatisticamente você vai ganhar próximo disso. Se eles ganham 30 mil, você vai gravitar em direção a esse número. Por quê? Porque seu ambiente define seu padrão de normal. Se todos ao seu redor estão endividados, dívida parece normal. Se todos estão investindo, investimento parece normal. Se todos estão empreendendo, empreender parece normal. Hill descobriu que os ricos conscientemente cultivavam relacionamentos com pessoas mais bem-sucedidas que eles. Não por interesse mesquinho, mas porque entendiam que crescimento requer estar constantemente desconfortável, constantemente sendo o peixe pequeno no aquário. Agora chegamos à sexta variável, e essa vai doer: o custo da distração. Napoleon Hill escreveu antes da internet, antes das redes sociais, antes dos smartphones, mas ele já tinha identificado o problema. A pessoa média, segundo Hill, gasta a maior parte de sua energia mental em coisas que não importam: fofocas, entretenimento vazio, preocupações inúteis. E hoje, isso é exponencialmente pior. Pense na matemática. Se você passa 3 horas por dia no celular, são 90 horas por mês. 1.080 horas por ano. Em 10 anos, são 10.800 horas. Sabe quantas horas Malcolm Gladwell diz que você precisa para dominar uma habilidade? 10.000 horas. Você está gastando o equivalente a uma expertise completa rolando feed de Instagram. E o pior, distração não tem apenas custo de tempo, tem custo de oportunidade. Cada hora que você gasta assistindo série, é uma hora que você não está aprendendo, construindo, criando valor. E valor é o que gera dinheiro. Hill descobriu que todas as pessoas ricas eram obcecadas com proteção de atenção. Eles tratavam seu foco como o recurso mais valioso que possuíam, porque matematicamente, é. A sétima variável é a mais difícil de aceitar: o custo do medo. Hill dedicou capítulos inteiros do seu trabalho aos 6 medos básicos que mantêm as pessoas pobres. Medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda de amor, da velhice e da morte. Mas o medo da pobreza e da crítica são os mais devastadores financeiramente. O medo faz você jogar seguro, faz você manter o emprego que odeia, faz você não pedir aumento, faz você não começar o negócio, faz você não investir. E cada uma dessas não decisões tem um custo matemático. Hill calculou que o medo custa mais dinheiro à humanidade do que todas as guerras da história. Por quê? Porque oportunidades perdidas são invisíveis. Você nunca vê o milhão que não ganhou porque não tentou. Você só vê o que tem, que parece seguro. Mas segurança é uma ilusão. A pessoa que joga seguro a vida toda acaba pobre de qualquer jeito, só que com a certeza de que nunca tentou. Agora vamos para a oitava variável, talvez a mais importante: o valor percebido versus valor real. Hill descobriu que ricos e pobres veem o valor de forma completamente diferente. A pessoa pobre pergunta quanto custa. A pessoa rica pergunta quanto vale. Isso muda tudo matematicamente. Se você está sempre procurando o mais barato, você toma decisões baseadas em custo imediato. Compra o curso mais barato, o computador mais barato, a assessoria mais barata, e frequentemente acaba gastando mais no longo prazo porque tem que substituir,
refazer ou compensar a baixa qualidade. A pessoa rica pensa em retorno sobre investimento. Ela não pergunta quanto custa o curso, pergunta quanto vai ganhar aplicando o conhecimento. Não pergunta quanto custa o mentor, pergunta quanto vai economizar em erros. Essa mudança de perspectiva altera completamente a equação financeira. Hill via pessoas pobres recusando investir R$ 1.000 em educação, mas gastando facilmente 5.000 em entretenimento ao longo do ano. A matemática não faz sentido, a menos que você entenda que eles estão otimizando para conforto imediato, não para resultado de longo prazo. A nona variável é o que Hill chamava de transmutação da energia sexual. Parece estranho, mas é matematicamente sólido. Hill observou que os homens mais bem-sucedidos canalizavam sua energia criativa e impulsos em produção, criação e construção. Eles não dissipavam energia em gratificação instantânea constante. Traduzindo para a linguagem moderna, autocontrole e gratificação adiada são preditores matemáticos de sucesso financeiro. O famoso teste do marshmallow provou isso. Crianças que conseguiam esperar para comer 2 marshmallows em vez de 1, imediatamente tiveram melhores resultados financeiros décadas depois. Por quê? Porque a capacidade de adiar gratificação é a base de todo investimento. Todo investimento é literalmente você dizendo: não quero esse dinheiro agora, quero mais dinheiro depois. Se você não consegue fazer isso, você está matematicamente condenado à pobreza. Cada compra por impulso, cada gratificação instantânea é um voto contra seu futuro financeiro. E finalmente, a 10ª variável da equação brutal de Napoleon Hill: persistência versus intensidade. Aqui está onde a maioria das pessoas perde. Elas têm explosões intensas de esforço seguidas de longos períodos de nada. Trabalham duro por 3 meses, desistem, investem por 6 meses, tiram tudo, começam um negócio, desistem no primeiro obstáculo. Hill descobriu que a persistência medíocre vence a intensidade brilhante toda vez. Por quê? Porque riqueza é função de tempo e consistência. Juros compostos não funcionam se você fica retirando. Habilidades não se desenvolvem se você fica parando. Negócios não crescem se você fica desistindo. A matemática é brutal. Consistência multiplica. Intensidade some. Você prefere 10% de esforço todos os dias ou 100% de esforço um dia por mês? Matematicamente, o primeiro vai te deixar muito mais rico. Hill estudou pessoas que falharam 5, 10, 15 vezes antes de ter sucesso. A diferença? Elas não pararam. Cada falha era um dado, não um destino. Então aqui está a equação completa que Napoleon Hill descobriu. Para ficar rico, você precisa multiplicar seu tempo em vez de vendê-lo. Você precisa investir em educação financeira continuamente. Você precisa proteger sua saúde mental da escassez. Você precisa ter um número específico e um plano claro. Você precisa cercar-se de pessoas que elevam seu padrão. Você precisa proteger sua atenção como se sua vida dependesse disso. Você precisa agir apesar do medo. Você precisa pensar em valor, não em custo. Você precisa ter autocontrole. E você precisa ser persistente além do que parece razoável. Essa não é a equação fácil. É a equação real. A maioria das pessoas olha para essa lista e desiste antes de começar. E é exatamente por isso que a matemática funciona. Se fosse fácil, todos fariam. Se todos fizessem, não seria valioso. A escassez cria valor. Sua disposição de fazer o que outros não fazem é o que cria riqueza. Napoleon Hill passou 20 anos documentando essa matemática. Não porque queria escrever um livro, porque Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da história, olhou para o mundo e viu que o conhecimento de como ficar rico estava sendo perdido. Estava morrendo com os homens que o possuíam. Carnegie queria democratizar esse conhecimento. Queria que qualquer pessoa, independente de onde nasceu, pudesse acessar a mesma matemática que os ricos usavam. Mas aqui está o problema. Você pode dar a fórmula para alguém, mas não pode fazer a pessoa aplicá-la. Hill publicou Pense e Enriqueça em 1937. Vendeu mais de 100 milhões de cópias. Milhões de pessoas leram a fórmula exata. Mas quantas ficaram ricas? Uma fração minúscula. Por quê? Porque saber não é fazer. A matemática só funciona quando você aplica. É como ter uma receita de bolo, mas nunca ligar o forno. Então a pergunta real não é se a matemática funciona. Sabemos que funciona. Hill provou. Milhões de pessoas provaram desde então. A pergunta é: você vai aplicar? Porque aqui está a verdade brutal final.
A matemática que te mantém pobre não é imposta por ninguém. É escolhida por você, todos os dias, em cada pequena decisão. Cada vez que você escolhe conforto sobre crescimento. Cada vez que escolhe distração sobre foco. Cada vez que escolhe segurança sobre oportunidade. Você está votando para permanecer pobre. E o universo simplesmente respeita seu voto. Napoleon Hill descobriu que a diferença entre ricos e pobres não está nas circunstâncias. Está na matemática que eles escolhem jogar. Os pobres jogam para não perder. Os ricos jogam para ganhar. E matematicamente, essas são equações completamente diferentes, com resultados completamente diferentes. Então, qual matemática você vai escolher?